Aí, ó, professor Lustosa, para mais um jantar com lógica, o segundo, seguindo no padrão, conforme eu prometi, nós vamos te ensinar todo o raciocínio lógico nesses jantares com lógica. Vamos para nosso jantar 2, nossa segunda aula, e a gente vai, né, seguindo das proposições, porque lá no Café com Pensamento, inclusive hoje teve um Café com Pensamento, né? A gente faz a parte psicotécnica, só psicotécnica, então tá separadinho, bonitinho. No meio-dia é matemática, né? Filezinho, que também já tô desenrolando o almoço 3, né? Já colocando lá os almoços 1 e 2 foram as tabuadas. Agora, a partir do almoço 3, a gente começa a falar da matemática propriamente dita. E vamos falar de soma e subtração no almoço 3, que eu acho que vem amanhã. Acho que vem amanhã. E hoje, né, tivemos o café com lógica, café com pensamento, e agora vamos para o jantar com lógica. Vamos falar, dando sequência nas proposições das sentenças abertas, especificamente, por os detalhes, e principalmente vamos falar da negação. Dito isto, sem muitas longas de milongas, vamos para os nossos trabalhinhos. E aí, por nosso jantar com lógica, falando de proposições, nosso tema principal, estamos falando das sentenças abertas especificamente agora. A gente fala do que não é proposição, perguntas, exclamações, ordens, frases sem verbo, paradoxos, opiniões e previsões, e aí fala das sentenças abertas. E as sentenças abertas têm um detalhe, elas não são proposições, mas elas podem virar. Ah, o casaco é só porque hoje que eu estou aqui dando essa aula, sensação de 0 grau. Tá 3 graus no termômetro, mas a sensação é de 0. Então, assim, me permitam estar de casaquinho, né? Porque senão nós estamos ferados. E aí, as sentenças abertas, né? Não são proposições, mas podem virar proposição. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. São expressões que contêm variáveis indeterminadas, não podendo ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Então, se elas não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, não são proposições. Exemplo, x mais 2 igual a 7, eu dependo do valor de x para dizer se é verdadeiro ou falso. Ele é professor de raciocínio lógico matemático. O sujeito é indefinido, eu não sei quem é ele. Então também não dá para classificar. Não é isso? Por exemplo, ele, se for meu amigo Pablo Jamil, que é professor de português, não de raciocínio lógico matemático. Se for meu amigo JP, é professor de informática, não é professor de raciocínio lógico matemático. Entendeu? Já se for meu amigo Sormani, é professor de raciocínio lógico matemático. Então aí seria verdadeiro. E assim a gente vai, né? Nessas ideias. E aí, dentro disso, eu sei já, né, que sentenças abertas não são proposições. Por quê? Porque tem uma variável indefinida, não dá para classificar. Mas eu tenho os quantificadores lógicos que transformam sentenças abertas em proposição. Eu vou falar dos quantificadores lógicos lá no final, porque a gente fala das relações entre eles. Mas aqui, especificamente aqui, a gente fala deles na questão de o que eles fazem, né, para que eles servem. Os quantificadores lógicos transformam sentenças abertas em proposição. Proposições chamadas sentenças fechadas também, né? Dando uma definição ao valor ao sujeito e permitindo sua classificação. Os principais quantificadores são atenção ao símbolo e à descrição. O A de cabeça para baixo é o quantificador todo, ou para todo, ou qualquer que seja, e qualquer sinônimo dessa ideia. O E virado ao contrário é o existe, o A pelo menos um. Não é isso? Ou o algum, deveria estar aqui também. E o E virado ao contrário cortado é o não existe ou nenhum. Logo que eu virar aqui a página, depois dos exemplos, eu vou falar da negação. Então, aqui no nenhum também poderia ser assim, a negação do existe, que é meio controverso, né? Mas pode ser que uma outra banca traga nessa ideia do que seria nenhum, não é isso? Já que não existe. Se o E é o existe, o não existe é o nenhum, tá? Então, pode ser. Então, bem, atenção aos símbolos e atenção às descrições. Detalhe, todo, algum e nenhum e os sinônimos das ideias de todo, algum e nenhum, né? Esses são os quantificadores. Agora veja, para você entender. X mais 2 é igual a 7. Existe x, tá o quê? X mais 2 é igual a 7. Tá o quê? X mais 2 é igual a 7. Agora é uma proposição. Porque eu sei que existe um x, então ela é verdadeira. Ele é professor de RLM.
Proposição quantificada, qualquer pessoa no grupo é professor de RLM. Toda pessoa no grupo é professor de RLM. Agora eu posso classificar, é falso. Porque no grupo não é toda pessoa que é professor de RLM. Né? Quantificou, resolveu. Virou proposição. Sentença fechada. Para ser mais justo. Que é proposição. Então é para isso que servem os quantificadores. E é por isso que eu falei aqui sobre. Mas o foco principal aqui agora, hoje no nosso jantar 2, é a negação de proposição. Muito querida, não tem tanta cobrança direta, mas quando eu falo lá na negação das proposições compostas, eu vou ter que usar. Então, é valor agregado. E já vamos entender, a negação é um modificador lógico. Muitos autores, professores e afins tratam a negação como um conectivo. E nós vamos aprender sobre na aula que vem, no jantar 3, sobre os conectivos. Só que, conceitualmente, conectivo forma proposição composta. E negação não forma proposição composta. Negação muda valor. Então, a negação é um modificador lógico, um operador lógico, mas não é um conectivo. É que também, conceitualmente, muitos autores, principalmente de um passado, né, mais distante, tratam os operadores como conectivos. Né? Todos os operadores como conectivos. Nisso, até os quantificadores seriam conectivos, porque também são operadores. Os quantificadores são operadores que transformam sentenças abertas em proposição. Mas a negação é o modificador lógico. O que quer dizer isso? Que ele inverte, troca ou muda o valor da proposição. De forma bem explícita. Se uma proposição é verdadeira, sua negação de P é falsa. Se uma proposição é falsa, sua negação de P é verdadeira. É isso aqui. Aqui é só os símbolos, né, representativos. Já coloquei aqui, negação de P, não P ou negação de P, antes da letrinha, que representa a proposição, indicando essa negação. Detalhe pequeno entre nós, olhai-vos a observação. Não é verdade que, é falso que, é mentira que, são ideias de negação. Então, atente para isso também. E aí o princípio fundamental da negação, apenas para frisar e refrisar, negar uma proposição implica em negar seu verbo. A ideia principal é a mudança do valor e, obviamente, dentro do princípio fundamental, negar seu verbo, ou núcleo predicativo. Aí, questões de português. É o verbo, foda-se. Mantendo inalterados, sujeito, complementos e contexto geral. Eu sou um professor que gosta muito de falar sobre o contexto, porque muitas bancas trabalham nessa ideia desse contexto e gostam de fazer pegadinhas exatamente nesse contexto. A banca que, ao meu ver, mais faz isso é a banca CESP, Sebrasp, CESP. Então eu preciso estar muito atento para, né, não cair na pegadinha do malandro. E aí tu nega o verbo e não mexe nos complementos, não mexe no sujeito. Olha no exemplo, tu vai ver. 3 é ímpar, proposição P. A negação de P, 3 não é ímpar. 3 é ímpar, verdadeiro. 3 não é ímpar, falso. Negação direta do verbo. Só que eu tenho uma forma de negar um pouquinho diferente que eu posso usar dependendo da circunstância ou do contexto. 3 é par, também é falsa, e eu usei o antônimo semanticamente equivalente. Porque se é par, obviamente é porque não é ímpar. O par é igual a não é ímpar. Então eu posso. É par é igual a não é ímpar. Então eu posso usar antônimo. Não que eu devo, eu posso. Nem todo antônimo é possível. Nem todo antônimo é possível. Atenção para. Nem todo antônimo é possível. Atente. Tem antônimos que são e você vai usar e vai dar certo. Tem antônimos que eventualmente não são, você vai usar e vai dar errado. E não é você que vai usar, é a banca que vai usar e você vai cair no conto do vigário, na pegadinha do malandro. Olha esse exemplo aqui que também vai ajudar. Maria estuda matemática. Negação, Maria não estuda matemática. Se Maria estuda é verdadeiro, Maria não estuda é falso. Agora olha essas negações incorretas. Tipo, qual seria o antônimo de matemática? Tem. Tecnicamente não, mas vamos imaginar que é português e matemática, matemática e português, um antônimo do outro.
Então Maria estuda português por um antônimo, eventualmente. Nem antônimo é. Tá errado, porque ó, mudou o complemento. Eu não posso mudar o complemento. Se eu quero pegar que Maria estudou matemática, eu tenho que dizer que Maria não estudou matemática. Eu não posso dizer que ela estudou português. Ah, professor, mas se ela estudou português, ela não estudou matemática. Ok, não vou nem entrar nesse mérito, você nem está errado. Mas eu não estou pedindo sobre português, eu estou pedindo sobre matemática. Eu questão. E eu não posso fugir do contexto. Princípio fundamental da negação. Não mexe no contexto. Então, estudou português, está errado. Carlos estudou matemática. Piorou, mudou, foi o sujeito. Agora que deu ruim mesmo. Agora que deu ruim mesmo. Então, atenta para. Atenta para. É sobre isso. Negação é negar o verbo. Negação é dizer que se está dizendo que é ímpar, a negação é que não é ímpar. E, eventualmente, no caso do ímpar e do par, eu posso trocar, né? Se não é ímpar, eu posso dizer que é par. Do vivo e do morto, eu posso dizer, porque se não está vivo, está morto. Do aberto e do fechado, também posso usar. Do aceso ou apagado, também posso. Do alto e do baixo, opa, há controvérsias. Pode ter alguma coisa que não seja nem alta nem baixa. E que seja do mesmo tamanho. Do bonito e do feio, piorou, porque bonito e feio, tecnicamente, é uma opinião. E opiniões, em regra, não são proposições, mas dependendo do contexto, vai ser. Vai ser. Então, são essas coisas, não é isso? Essas coisas. Basicamente, essas coisas. Contexto, antônimos, avaliai-vos. Avaliai-vos. Ainda falando da negação, para a gente finalizar o jantar de hoje, na parte teórica e fazer as questões, lei da dupla negação. Negar uma proposição duas vezes é voltar ela para o seu padrão original. A negação aplicada duas vezes consecutivas retorna a proposição original. Negação da negação de P é igual a P. No português é reforço de negação, mas aqui não é português, aqui é lógica. Na lógica, volta ao original. É tipo como se fosse menos com menos, que dá mais. Negar o que está negado, volta para o original. Não é que vira positivo, volta para o original. Exemplos clássicos, eu sempre uso clássicos. 2 é par, verdadeiro. Negação, 2 não é par. Ou você pode dizer que 2 é ímpar. E é esse que eu vou usar nessa primeira negação. E aí, quando eu faço as duas negações, eu digo que 2 não é ímpar. Só que se ele não é ímpar, ele é par, professor. Porque o é ímpar é par. Que equivale semanticamente, né? 2 não é ímpar, a 2 é par. Se ele não é ímpar, ele é par. Então eu voltei para o original. É sobre isso. O material da aula tá aí só para você baixar. Então, baixa ele aí e pode fazer um bom uso dele. E faz as anotações, as observações. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Né? Ou entra no grupo do Whats, ou me segue lá no Instagram, os links estão aí e a gente troca uma ideia por lá. Sem nenhum problema. Agora, para as questões. Durante uma investigação, o policial anota a seguinte frase: ele foi o responsável pelo assalto. Essa frase é considerada uma sentença aberta. Por quê? Porque eu não sei quem é ele. Seu valor não pode ser determinado sem a identificação do ele. Está aqui. Se eu não sei quem é ele, é sentença aberta, filho. Ele foi responsável pelo assalto. Ele quem? Não sei. Sentença aberta. E a questão nem disse que não era sentença aberta. Ela quer saber só por que é sentença aberta. Optimus Primes. Essa aqui é um tanto quanto controvérsias, mas eu trouxe para a gente poder discutir. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença fechada. No contexto da nossa aula, que a sentença fechada é a que tem o quantificador. Por que eu digo isso? Porque a sentença fechada também é a proposição, não é isso? E a letra A, ainda que a gente não tenha estudado ainda, é uma proposição composta, com se então. Se João tivesse dado mais, então teria sido aprovado no concurso. Também é fechada, em regra. É proposição. Não, professor, ela não é fechada porque o valor dela não está fechado. Tá, tudo bem, por isso que eu nem vou entrar no mérito. Aí eu rolo para frente, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, é aberto, eu não sei o valor de x. Quando ele chegar, começaremos a reunião. Ele quem? Também não sei. Agora, todo número inteiro positivo maior que 2 é par, é proposição, inclusive falsa. Letra D é uma sentença fechada.
Detalhe, o que é falso também é proposição, tá? Lembra, já falei sobre isso. Você, quando está começando a estudar lógica, acha que proposição é só o que é verdadeiro. Não, falso também. Todo número inteiro positivo maior que 2 é par. Não, é falso. Mas é proposição, exatamente porque tu classificou. Se tu classificou, é proposição. E a sentença fechada nessa questão específica é a letra D. Não é a letra A. E a letra A pode se passar por, né, não ser a resposta exatamente na ideia do valor, né? No conectivo, na proposição composta, não falamos sobre isso ainda, iremos falar nas aulas 3, 4 e 5, em sequência, uma coisa de cada vez. Sem o valor específico, tecnicamente eu não posso dizer que é fechada. E aí uma distinção entre a proposição e a sentença fechada, em que pese usarmos por sinônimos. Proposição, sentença fechada, proposição. Mas, quando entra eventualmente a composta, aí por uma questão de valor, para a finalidade dessa questão, a resposta certa é a letra D, não a letra A. Meio que justificando a banca, sabe? Porque ela não anulou a questão. Então a resposta é a letra D mesmo. Na ideia D, se tem o quantificador, é a sentença fechada. Inclusive, como eu coloquei aqui para você, de formas teóricas. Não é isso? Os quantificadores transformam sentenças abertas em proposições, sentenças fechadas. Então, se tem o quantificador, é o motivo de a nossa resposta. Agora, olha essa aqui das CESPs. Né? A academia onde a mulher morreu após nadar na piscina não tinha alvará de funcionamento. Julgue o item acerca dos aspectos da proposição P relacionada. A negação de P pode ser expressa. A academia onde a mulher não morreu após não nadar na piscina tinha alvará de funcionamento. Presta atenção. A academia onde a mulher morreu após nadar na piscina não tinha alvará de funcionamento. É uma proposição simples. A academia onde a mulher morreu após nadar na piscina é o sujeito, né? É o sujeito, a academia onde a mulher morreu após nadar na piscina. Não tinha é a ação alvará de funcionamento. A negação é só do não tinha para o tinha. E ele até colocou que tinha. Só que aí ele veio que a academia onde a mulher não morreu após não nadar. Pronto, aí ele já mexeu onde ele não devia mexer. Veja que era onde a mulher morreu após nadar. Ele botou não morreu após não nadar. Ele não devia ter feito isso. Lembra que por princípios de negação, eu não mexo no contexto, eu não mexo nos complementos, eu não mexo no sujeito. Ele mexeu. Então tá errado. Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. E nas questões da banca CES, vamos marcar certo ou errado, né? Tá errado. Gostei não, professor. Não, gostei não. Gostei não, gostei não. Nem um pouquinho. Tudo bem. Mas era isso. Assinale a alternativa que, considerando-se o estudo do raciocínio lógico, apresenta uma sentença aberta. Maria gosta de viajar e Antônio andar de bicicleta. Proposição. Não é sentença aberta. Eles saíram muito cedo. Sentença aberta. Eles saíram. Eles quem? 7 mais 2 é maior que 5. Eu consigo classificar, inclusive, como verdadeira. Carlos é um excelente professor. Professor, veja bem. Carlos é um excelente professor. Não seria uma opinião? Sim. Mas nesse contexto, olha o contexto. Nesse contexto da questão, está como proposição ou não é a sentença aberta. A questão pediu sobre sentença aberta. É a letra B. É isso. É a pegadinha. E a banca vai vir na tua goela. Vai por mim. Olha essa agora. Tem um texto grandão. Dá uma lida aí. Eu vou direto na questão, depois eu volto no texto para o que ele pede. A negação de P1 pode ser corretamente expressa por eu tenho meios para não contactar socorro. P1 é eu não tenho meios para contactar socorros. Eu não tenho. É a ação. Meios para contactar socorro. Eu quero a negação. Então eu vou dizer que eu tenho meios para contactar socorro. Aí ele meteu para não contactar socorro. Porra, aí ele me quebra. A questão está errada também. Tipo, ele até disse eu tenho. Eu não tenho, eu tenho. Aí era para contactar socorro. Ele botou para não contactar socorros. Esse não fez a questão ficar errada. Eu não mexo em complemento. Eu não coloquei à toa a teoria. É para você entender exatamente isso. Eu nego a ação. Eu nego o verbo. Eu preciso identificar o verbo. Olha lá.
Muito boa essa, muito boa. A negação de o canguru vermelho é o maior marsupial existente. O canguru vermelho é o menor marsupial existente. Ele usou o antônimo de maior para menor. E a questão está errada. Porque a negação é, ele não é o maior. Mas ele não é o maior não quer dizer que ele é o menor. É só um detalhe. Ele não é o maior. Por negação, ele não é o maior. Mas ele não ser o maior não quer dizer que ele é o menor. Viu como nessa parte do maior e do menor o antônimo não cabe? É sobre isso. Matematicamente, e aqui eu vou dar um valor agregado. Matematicamente, se você quiser negar que não é maior, você tem que dizer que é menor ou igual. Porque se você disser que é só menor, tá errado. Tá errado. Tá errado. Porque quando você nega que é maior, você não pode dizer que é menor, só menor. Você tem que dizer que é menor ou igual. Porque se for igual, não é maior também. Aqui é só um valor agregadinho, tá? Então, professor, se ele dissesse que o canguru vermelho é o menor, não, ele não cabe aqui maior igual, menor igual, porque ele não está comparando, ele só está falando que o canguru é o maior e depois de negação dizendo que ele era o menor. Não é o menor. Não que não seja, mas pelo menos por negação eu tenho que dizer só que não é o maior. Isso não quer dizer que seja o menor. E é esse detalhezinho que faz a diferença. Total, 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 total. Mais uma, a negação da proposição. Acredito que estou certo. A ação é de acreditar. Seria acredito que não estou certo. Está errado. Seria não acredito que estou certo. A negação correta seria não acredito, porque eu acredito que estou certo. A negação, eu não acredito que estou certo. Não acredito que não estou certo. Mais um errado. Pô, professor, só tem errada? A culpa não é minha, é da banca. E como eu falei, uma banca que gosta muito do contexto, nas negações principalmente, dessa parte que eu estou te trazendo, é a banca CESP. Tem poucas questões, mas as que tem são sempre pegadinha do malandro. E mais uma, a negação da proposição. O tribunal entende que o réu tem culpa. O tribunal entende que o réu tem culpa. Pode ser expressa por o tribunal entende que o réu não tem culpa. Não, seria o tribunal não entende que o réu tem culpa. Porque a ação é de entender. É o tribunal, o sujeito que entende. Entende que o réu tem culpa. Então, a negação, o tribunal não entende que o réu tem culpa. Não entende que o réu não tem culpa. Aqui eu diria que o português é cruel conosco. Ainda mais que a gente está na lógica, não no português. E mais uma que está errada. Porque na lógica eu nego a ação. E não mexo nos complementos. Era isso. Só isso. Bem queridinho. Bem queridinho. Só pra gente seguir. E aí, quando dá janta 3, a gente já começa, né? Começa não, continua, nós já estamos começando. Mas a gente vai entrar para falar das proposições simples e compostas e aí dos conectivos. E aí a gente vai desenrolando esse proceder, né, para você ficar cada vez melhor, cada vez mais em dias com a sua lógica e, por óbvio, na sua prova, lembrar do que a gente falou aqui para você e passar no seu concurso, acertar as questões e passar. Vou te pedir o que eu sempre te peço e não estou te pedindo nada além disso. Curtir. Eu só preciso que tu curta o vídeo e mande ele para mais alguém. Só isso. E se quiser deixar um feedback, é muito bom, porque é engajamento, né? É o engajamento que vai movimentando o canal, tá certo? É o engajamento que vai movimentando o canal. E eu preciso desse engajamento. E é isso que eu te peço, tá? Basicamente e solamente é isso. E tô aqui, e tô contigo. Seja no jantar com lógica, no café com pensamento, no almoço com número, ou naquilo que a gente faz domingão passado. Agora meti 2 simulados lá. Tem as questões que a gente resolve direto aqui, os horários aleatórios, e tem as aulas ao vivo, que apesar de eu não estar fazendo, mas eu estou no canal quase que todo dia com alguma coisa. E sim, vou voltar e vou continuar, não é voltar. Vou continuar as aulas ao vivo sim. Estou só, né, fazendo ali alguns ajustes, e o frio também está judioso, não é isso? Mas principalmente eu também alguns ajustes dentro daquilo que a gente tem que produzir para além, né, do nosso canal, que a gente, né, ainda não consegue viver só do nosso canal. Então a gente tem que, né, manter as nossas parcerias. E outra, mesmo que a gente consiga viver só do nosso canal, se me abriram as portas um dia
para que eu pudesse, inclusive, aparecer e aparecer mais e para mais de vocês, eu não vou abandonar quem confiou em mim. Então, se confiou em mim, eu tô junto. Então, às vezes eu tenho que gravar para o pessoal, fazer as coisas para o pessoal que confia em mim, né? Os cursos nos quais eu trabalho, né? Os mentores dos quais eu tenho parceria, para a gente poder estar sempre, né, na atividade, seguindo em frente, trabalhando, crescendo, melhorando. Mete o dedo nesse like aí, manda essa aula para mais alguém, se inscreve no canal. No link da descrição do vídeo tem o material, tem o link do grupo do WhatsApp, tem o link do Instagram, tem tudo. Link da mentoria, link do clube, tem tudo. Tem até uma chave Pix para você fazer doação, se você achar que deve. Não é obrigado não, mas se quiser, eu aceito. De 1 centavo a 1 milhão, recebo. Lá ele. Né? Aceito tudo. Lá ele. Obrigado. Boa noite. Bons estudos. Se tu não viu, volta lá no Café com Pensamento, que hoje teve também. E vamos junto até a nossa aprovação. Valeu!